Bom, sejam bem-vindos a mais um áudio. Hoje nós vamos tratar de um assunto, mais uma vez eu vou lembrar aos senhores e às senhoras, peço que não publiquem estes áudios, tá? Esses áudios não estão no meu canal no YouTube. Estes áudios são velados, somente para vocês que fazem o estudo. Tá? Então nós vamos falar hoje sobre a magia vermelha, um assunto que vamos dizer assim, é meio velado. As pessoas não se comenta muito sobre esse tipo de ritual, o ritual de magia vermelha. Porque existe um preconceito muito grande ainda, as pessoas não estão preparadas para algumas verdades, por isso é que eu peço que não publiquem essas coisas. E a Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia desses rituais. Lembram em alguns áudios antigos aí, onde eu falo dos semideuses, alguns considerados até semidemônios, que são pessoas que foram geradas do amor feito entre um homem ou uma mulher com um deus ou uma deusa. A Bíblia está repleto disso, completamente repleto. Existem diversas passagens, até mesmo na criação existe uma passagem que nos dá a entender que isso aconteceu. Mas em primeiro nós temos que definir o que é a magia vermelha. Depois nós vamos entrar na parte da magia sexual propriamente dita e desses semideuses. Vou citar aí alguns que estão na Bíblia, né? Que foram passagens que nós, ocultistas, nós que estamos ligados ao estudo dessas tradições, conseguimos enxergar ali estas passagens. E não somente nós, os, os próprios religiosos católicos enxergam ali, eles veem Lilith, eles veem Samael, eles veem estes seres que foram criados entre o amor de Deus, do próprio Deus, com os filhos. Eles veem isso, não comentam. Porque, como eu disse para vocês, escandaliza. E tudo que escandaliza não é bom. Então, como pretendo passar para vocês hoje, então, sobre a magia vermelha e um pouco sobre a magia sexual e as passagens, eu vou ver aqui nessa Bíblia aqui, tá? Não, aqui eu tô aqui hoje, eu não tô em casa. Eu peguei uma aqui, não sei como é que tá essa aqui, porque existe muita diferença de uma para outra, tá? O bom seria poder pegar as escrituras originais, o mais próximo do original, porque o que já mudar não é fácil. Isso é uma coisa que eu digo para vocês, quando você for consultar, você tem que consultar. Consultem Bíblias online na internet, consultem tem várias Bíblias online. Várias. Ah, não existe uma Bíblia só. A primeira coisa que você tem que aprender é que não existe uma Bíblia só. Então eu vou ter que ler uma, ler outra, até achar que as que estão mais originais. Para achar isso, tem que pegar o grego, tá? O grego, ou algumas que estejam em latim. O bom é o grego, tá? E botar no tradutor do Google ali e começar a procurar, a não ser que um dos senhores fale,
fale hebraico. Não é o meu caso e eu passo um trabalho medonho para conseguir me localizar com as que estão mais próximas. Então tem algumas que seguem alguma linha de pensamento, então elas estão mais originais em algumas partes e outras partes, como não é a linha de pensamento daquela filosofia, religião, daquela região que escreveu a Bíblia ou daquela pessoa que mandou traduzir, tá? Porque existem várias traduções depois da Vulgata, ela modificou um pouquinho, tá? Ela estudem sobre tradução e transliteração. Algumas palavras, os termos se colocam diferente e isso dá um texto, dá ao texto uma conotação diferente. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí. Tá, então, gente, a conhecida, a famosa magia vermelha nada mais é do que a magia de cunho sexual. Existem vertentes até dentro do próprio africanismo existe. Não sei se ainda hoje tem, não sei, nunca mais vi, mas estive presente a uma batida policial, e isso eu já contei, está num vídeo no YouTube já, há muito tempo, tá? Não é segredo nenhum. Há uma batida da polícia por uma denúncia que foi feita, que eu e outra pessoa formulamos a denúncia porque a coisa era demais, tá? Nós ficamos sabendo e, bom, procure no YouTube que vocês vão encontrar essa história. Mas a magia vermelha, que é a magia de cunho sexual, ela geralmente, normalmente, ela trabalha com espíritos como incubos e sucubos. Também pode ser é, é, evocado, convocado, conjurado para estes rituais outros seres espirituais. Lilith, por exemplo, as pessoas gostam muito de fazer rituais ligados a Lilith, porque acreditam que como a revolta dela, segundo a tradição judaica, tenha sido de cunho sexual, o que não é verdade. O que não é verdade, aquilo é simplesmente uma coisa para poder desmoralizar. É colocado ali para desmoralizar, porque as mulheres, vocês mulheres que estão me escutando, por favor não pensem que isso é coisa minha, tá? Isso é coisa das religiões. São colocadas em segundo plano. Então, para colocar que o problema dela era de cunho sexual, que ela era uma devassa, digamos, tá? Que ela não servia às ideias de Deus, colocaram que o problema foi esse. Mas o problema não é esse. O problema é dominação. O problema é estar totalmente submissa. Né? Digamos, ó, eu vou trabalhar, quando eu chego em casa, eu vou ver televisão e tu vai lavar a louça. E nós dois trabalhamos. Entendeu? A coisa é por aí. Mas colocaram de cunho sexual para não dar essa força para a divindade. Então se usa muito fazer rituais em nome desta divindade também. Para que serve? Bom, alguns pensam que, por exemplo, missa negra termina com orgia, não tem nada a ver. Tá? Já falei sobre esses assuntos em outros áudios. A missa negra é simplesmente a negação à doutrina católica. Por isso é feito de forma missa, aonde se exalta o ser humano. Por isso, bruxo, mas normalmente é uma mulher que serve de altar. Por que não é homem?
porque a tradição mágica é patriarcal, porque a Igreja Católica não permitia, não sei se hoje está permitindo, mas até um pouco tempo atrás não permitia, que mulheres realizassem missas. Então, é sempre um padre. Então, se vai ser contra, o certo, no meu entender, seria um homem servir de altar e uma mulher, porque é totalmente contra a, a doutrina da igreja. Porém, os primeiros místicos, os primeiros bruxos, magos, seja lá o nome que for que usaram, também eram patriarcais. Então, somente homens eram mestres de magia, bruxos, essas coisas. Então, o caminho foi colocar o altar uma mulher, mas poderia ser um homem sem problema nenhum, tá? Existem algumas sacerdotisas de Lilith que realizam esse tipo de trabalho com o altar com o homem nu. Hoje não totalmente nu, né? Até porque choca e escandaliza. Então, um homem seminu. Já fiquei sabendo de alguns casos aí. Nada, não tem nada divulgar. É trabalho religioso. Mas nem todos concordam com isso. Nem todos concordam. Mas numa coisa todos concordam. Que durante atos sexuais, entidades e divindades, dependendo do tipo de ato realizado, estarão sempre presentes. Uma das coisas que sempre se fala, um ato sexual sempre é testemunhado, sempre. Sempre é testemunhado. Sempre, isso aí, gente, pode fechar todas as portas e janelas, mas o ato sexual sempre é testemunhado por entidades ou divindades. Elas podem ser. Não existe, não existe, como é que eu vou dizer para vocês? Não existe, eu não acredito no ser mal. O mal, ele está em nós. Nós é que somos bons ou somos maus. Então, a, o que se cria, a energia que se cria, é que vai trazer para aquele momento seres de luz em busca de energia, e muitos não concordam com isso, pelo simples fato de serem preconceituosos quanto a isso. A religião está cheia de preconceito. Os que mais gritam pedindo que se defenda do preconceito para que eles possam realizar os seus trabalhos são os mais preconceituosos. Acreditem naquilo que eu falo. Eu conheço bem isso. Conheço bem. Está cheio de gente preconceituosa dentro de segmentos religiosos, tanto afro, de bruxaria, de alta magia. Está cheio de gente preconceituosa. Esse primeiro grito que os evangélicos estão querendo terminar com a religião deles, eles sofrem preconceitos, mas eles são os mais preconceituosos, podem acreditar no que eu estou dizendo para os senhores. Tá, então, essa prática que muitos consideram o caminho da mão esquerda, muitos consideram isso o caminho da mão esquerda, é aplicado com diversas finalidades. Amarração, pedidos de proteção, pedidos de trabalho, porque se invoca e se evoca essas divindades ou entidades para que elas se alimentem da energia gerada durante o ato sexual e que respondam àqueles pedidos feitos para o determinado trabalho que se está pretendendo. É necessário na magia vermelha o ato? Não, não é necessário o ato. Tá? Isso é uma das coisas que conheço pessoalmente algumas pessoas que atingem esse tipo de energia de outras formas. Masturbação, por exemplo, pode ser usada? Pode ser usada. Para este fim, pode ser usada. Tá bom?
E a Bíblia está cheia, está repleta de passagens que mostram que o próprio Deus Yahvé se usava desse tipo de energia para alcançar aquilo que, para que acontecessem algumas coisas. Nós podemos, eu posso citar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, Gênesis 4. Ó, Gênesis 4, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse Eva, tá? E disse Eva, alcancei do Senhor um homem. Versículo 2, deu à luz a mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavador de terra. Quando ela dá à luz a Abel, ela não diz que alcançou do Senhor. Esta passagem do Gênesis 4, para alguns magistas, quis dizer que Deus interviu no ato para que ela tivesse este filho. Ah, mas eu não acredito nisso. Bom, eu estou passando para vocês o que é que nós temos sobre estudos sobre magia vermelha. Tá? Mostrando para vocês que a magia vermelha está presente inclusive na Bíblia. Alguns podem considerar que não, mas eu vou ler para vocês uma outra passagem, uma passagem de Oséias. Deixa eu ver aqui. Oséias. Deus disse a Oséias, capítulo 1, versículo 2 a 3. Vai e toma uma prostituta e gera filhos de prostituição. Porque o país de prostituiu, afastando-se de Deus. Então Oséias foi e tomou Gomer, a filha de Deblaim. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Deus disse a Oséias, dá-lhe o nome de Jezareel, pois dentro em breve pedirei contas à casa de Jeú pelo sangue de Jezreel, e destruirei o reino de Israel. Então, isso é um exemplo conhecido por vários místicos como de magia vermelha, onde Deus pede que seja gerado um filho de uma certa forma. Não poderia ser um filho comum, ele teria que ser gerado assim. E que ele usaria este filho para destruir o reino de Israel. Depois também tem outra passagem, também em Oséias. Deus disse-me, vai de novo e ama uma mulher que é amante de outro homem, que é adúltera, pois é assim que Deus ama os filhos de Israel. Então, existem várias passagens. Poderia citar, por exemplo, também em Juízes, que o anjo de Deus apareceu novamente à mulher Sara, né? Quando ela estava no campo, e o marido Manoê não estava com ela, e o anjo de Deus então apareceu para a mulher, e ela deu à luz a um filho, e que ele recebeu o nome de Sansão. Então Sansão é filho ele é um semideus. Todos sabem que ele é um semideus. Se ele ele não era um homem comum, ele tinha uma força fora do normal. Ele era um semideus. Se ele era um semideus, ele foi fruto do amor de um anjo com uma mulher, tá? Existem também outras, mas teria que estudar, eu teria que passar para vocês aqui várias. Se vocês procurarem depois eu vou passar para vocês aí. Eu vou passar para vocês a lista da onde vocês devem encontrar nas passagens bíblicas, onde vocês vão encontrar estes atos
que são consideradas magia vermelha. Estas imagens que estão aparecendo aí, eu estou gravando isso, não botei imagem ainda. Eu pretendo colocar umas imagens aí de rituais de magia vermelha, tá? Que que tá muito difundido hoje os rituais tântricos, que nada mais é do que magia vermelha, tá? É, se deu, se fez uma coisa mais tranquila, mais elaborada, para que a sociedade aceite. Mas o ritual tântrico é magia vermelha. É o uso do ápice sexual, como eu já disse, que não necessariamente seja um ato entre duas pessoas. É a energia produzida no ápice que é usada por estas entidades e divindades, que para todo mundo que lida com isso, diz que é usada somente por demônios. Existe, inclusive, num filme, se não me engano, é no Anjos e Demônios. Se não me engano, é no Anjos e Demônios. Que é que o guardião do priorado do Sião, a menina que ele está guardando, que é na história do filme, ela é descendente do sangue de Jesus, ela vê um ato sexual ritualístico entre ele e uma outra pessoa. Ele era um sacerdote desta que fazia parte do priorado. Não me lembro bem do filme agora, mas aquilo ali mostra que desde o Gênesis a Bíblia está cheia de rituais de magia vermelha. Eu vou dar uma olhada aqui se eu acho alguma coisa na internet aqui para é, é, existem também outras pessoas que dizem que a magia vermelha, em vez de usar, que a magia vermelha é simplesmente a substituição do sangue, da energia do sangue, do corte, quando os rituais afros, por exemplo, os rituais de baixa magia, quando eles cortam um animal, sacrificam um animal, a energia produzida seria a mesma. A intenção é a mesma. A intenção mágica é a mesma. É usar aquela energia direcionada a algo. E que a magia sexual teria tirado este corte, este sacrifício e substituído pelo ápice sexual. Tá? Então, por isso que dizem, como eu disse, eu fiquei sabendo de um só, não conheço alguém que use, que seja do rito afro, que use esse tipo de trabalho. Tá? Poderia contar até uma história para vocês aqui de um bruxo aí que usou esse tipo de trabalho e que foi denunciado, inclusive, não por ter feito o trabalho em si, mas pela forma com que fez, sem avisar a pessoa foi lá e quando viu se deparou com uma situação extremamente constrangedora. Ele poderia ter dito, o ritual é assim, assim, tu queres participar ou não, e não colocar a pessoa numa situação dessa como ele colocou, tá bom? Gente, eu encerro esse áudio por aqui, espero que, mais uma vez, peço aos senhores e às senhoras que não publiquem, tá? Porque, como eu disse, essas coisas não são bem aceitas ainda pela sociedade, então não é interesse nosso divulgar. Tá bom? Então vamos guardar aí nas nossas bibliotecas e eu faço um áudio para a semana que vem. Não sei ainda qual o assunto, mas acho que talvez eu traga mais alguma coisa sobre a magia vermelha, porque existe muita coisa para ser falada e existem
esses rituais foram usados durante muito tempo na Europa e que ainda hoje são usados aqui no Brasil, inclusive, tem muita gente que o faz. É tudo fechado, né, gente? Vocês não vão encontrar isso aí na internet, né? Mas na Grécia também se fazia muito, em Roma demais também. Os romanos e os gregos era muito forte isso. Não, a intenção muitas vezes não era religiosa, entendeu? Mas eles produziram muita coisa. Por isso que existem muitos semideuses nessas mitologias. Tá bom, gente? É por isso que existem tantos semideuses. Existem semideuses em quase. Não vou dizer em quase todas, mas em diversas religiões existem semideuses em algum momento da história dessa religião, aparece um ser lá que é fora do comum. Tá? E esse ser fora do comum é obra de magia vermelha. Tá? E saiu de um ato que não é o ato convencional. É um ato produzido para para algo em si, para fazer alguma coisa, para criar uma situação, para criar um ser, para que depois seja usado. Bom, existem diversas concepções para isso, tá? Assim como é tão importante a sexualidade. Bom, eu não vou falar nesse assunto agora, eu vou deixar para outro trabalho. Tá bom, gente? Eu encerro esse meu áudio por aqui. Que para semana que vem eu mando um outro trabalho para vocês aí todos, tá bom? Um abraço, gente.